Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. É o meu coração que está em alegria, em festa, por estar aqui mais uma vez. Não existe maior alegria do que a alegria de poder encontrar amigos, fazer amigos novos e ser capaz de ser útil, de alguma forma, nos planos da existência. O ano 2023 consagra, sem sombra de dúvida, um ano muito icônico para todos nós. Abre-se oficialmente a chamada era da inteligência artificial. E as possibilidades do ser humano em conseguir encontrar a sua verdadeira utilidade no mundo está abalada. Mas sempre existiu, de tempos em tempos, momentos em que o conhecimento humano ou que as invenções humanas fizeram isso com a sociedade em geral. E quando nós observamos a natureza dos aspectos deste ano tão icônico, presenciamos agora os estertores dessa guerra. Desse momento em que nós, mais uma vez, observamos que a alma humana parece se afundar nos seus conflitos mais atrozes. É porque antes de uma verdadeira mudança, sempre existem os mecanismos que colocam naquela mudança as velhas estruturas sendo dissolvidas para que as novas estruturas apareçam. E entre elas, a principal de todas as estruturas dos tempos atuais, que é a mudança de paradigma do ser humano, que foi levado de milênios e milênios para cá, na era da sobrevivência, e agora, em menos de 110 anos, nós fomos catapultados para a era da vivência. Conseguimos articular facilidades incríveis no âmbito da comunicação, das relações mecânicas, dos transportes, mas nossa comunicação interpessoal ainda está frágil, débil. E a forma como nós precisamos uns aos outros e necessitamos uns aos outros alcançou, nesses últimos tempos, a grande mensagem que precisava deixar claro para todos nós. Todos nós precisamos muito uns dos outros. A pandemia mostrou que uma pessoa consegue afetar a outra, e a outra, e a outra, e a outra, se ela não fizesse uma simples atitude. E isso poderia estender para 100, para 1000, para 100 mil pessoas, se ela não fizesse uma simples atitude: cuidar dela mesma. Olha que interessante. Nós demoramos também milênios, antropologicamente falando, para aprendermos a querer cuidar de nós. Na era da sobrevivência, a mentalidade era apenas sobreviver, cuidar do que pode fazer você se manter. Mas você querer cuidar de você de verdade, no nível em que você começa a prestar atenção nas suas emoções, no seu coração, no seu sentimento, é mais recente do que imaginamos. Em termos, pelo menos, de ciência, nós temos isso uns 130, 140 anos, mais ou menos, estabelecido em que o ser humano parou e disse para si: é preciso cuidar de si mesmo. É preciso querer gostar de si. É preciso se aceitar e fazer o melhor por si. E aí, nós vamos compreender por que naquele momento do ano de 1857, a doutrina espírita chega, preparando o advento das grandes mudanças nas várias áreas do conhecimento, mas principalmente no que iria também mudar o ser humano sobre os saltos que ele iria dar
nas atmosferas das suas realizações externas, muito, muito, muito profundas e muito além do imaginário naquela época de Kardec. Mas Leon Denis, lá ainda pelos idos de 1902, ele vai nos trazer uma reflexão significativa. Aqui diz Leon Denis: eu não sei se eu liguei aqui ou se eu não estou sabendo mexer. Cadê o meu amigo? Vamos lá. Médium de efeito físico tecnológico. Aí, eu mexo aqui. Esse aqui. Vamos testar. Aí. Obrigado, amigo. Então, Leon Denis, na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele começa, na introdução dessa obra, a fazer uma reflexão, ao mesmo tempo que quase um clamor para o despertar da consciência coletiva. Diz o nobre filósofo e poeta do Espiritismo: uma dolorosa observação surpreende o pensador no ocaso da vida. Resulta também mais pungente das impressões sentidas em seu giro pelo espaço. Reconhece ele, então, que se o ensino ministrado pelas instituições humanas em geral, religiões, escolas, universidades, nos faz conhecer muitas coisas supérfluas, em compensação quase nada ensina do que mais precisamos conhecer para encaminhamento da existência terrestre e preparação para o além. Veja que magnífico o ponto de onde Leon Denis parte o seu pensamento. Se existe algo que vale a pena nós pensarmos, é sobre a natureza do que é estar aqui, a natureza da nossa existência. Porque a era da sobrevivência, e todos nós somos filhos dessa era ainda influenciados, nossa mentalidade é sempre uma mentalidade sobre o que é preciso ser feito, o que é preciso ser feito, o que é preciso ser feito. E é óbvio que uma mentalidade assim fica muito operativa, e é óbvio que ela vai para o caminho mais utilitarista. E quanto mais utilitarista a mente está, mais a mente não se foca no significado, às vezes, do que ela faz. Leon Denis está nos colocando um ponto de interrogação sobre tudo isso. Qual é a função exatamente de tudo que as instituições humanas têm ensinado? Ensinado às gerações passadas e ensinado às gerações passadas a ensinarem às gerações futuras, seja na área da religião, na área da escola, na área da universidade. Só que, no fundo, o ser humano não consegue deixar de produzir o que existe de mais humano nele, que são as grandes interrogações da existência. Mas, afinal de contas, como é que eu vim parar aqui? Primeira interrogação. Segunda interrogação, quem sou eu aqui? E a grande terceira interrogação, agora que eu estou aqui, por que eu tenho que ir embora daqui? Essa é a grande interrogação, as três grandes interrogações da alma humana. Porque agora que nós estamos aqui, e às vezes nós estamos aqui bem na curva do momento mais interessante, mais feliz, mais conquistador, de repente a gente vê casos de pessoas que vão embora daqui. Parece meio contraditório. E Leon Denis vai trabalhar essa perspectiva para todos nós refletirmos com profundidade. Lá vai o poeta. A educação que se dá às gerações é complicada, mas não lhes esclarece o caminho da vida. Não lhes dá a têmpera necessária para as lutas da existência. O ensino clássico pode guiar no cultivo, no ornamento da inteligência, não inspira, entretanto, a ação, o amor, a dedicação.
ainda menos possibilita alcançar uma concepção da vida e do destino que se desenvolva as energias profundas do eu e nos oriente os impulsos e os esforços para um fim elevado. Lembra-nos uma frase aqui de Sêneca: loucos são aqueles que se preocupam em viver muito, pois nada podem controlar disso. Melhor ser aquele que se ocupa em viver bem, porque a partir disso ele pode se ocupar todos os dias com a sua própria existência. Vejamos uma coisa interessante na matemática da vida. Cada dia a mais e um dia a menos. Uau! Se cada dia a mais é um dia a menos, me parece que o sentido dos nossos pensamentos, eles precisam primeiro ir para um outro lugar, para depois se ocupar com o que trabalhamos, como ganhamos, como enriquecemos, ou como buscamos conforto, ou como até buscamos segurança, que não são questões desnecessárias, são necessárias, porém não são essenciais. Porque quando nós começamos a entender que, saindo, de certa forma, dessa cerca em que a nossa mentalidade foi forjada pelos ensinos das gerações passadas, e nós transcendemos esse pensar e começamos a compreender que cada dia a mais é um dia a menos, basicamente, o que nós estamos levados à dedicação mental e emocional é de perguntar, então, quais são as minhas prioridades? Se cada dia a mais é um dia a menos, é interessante organizar melhor as minhas prioridades e não deixar que a vida meio que faça um jogo de bingo comigo, meio que jogue na sorte o que virá. É melhor organizar melhor o meu foco, porque ao organizar o meu foco, eu começo a ter uma relação com a existência e não uma relação apenas com a sobrevivência. Porque a relação com a sobrevivência, ela já vai estar mesmo na natureza das coisas, porque nós estamos no mundo. Mas a relação com a existência precisa de vontade e às vezes precisa de muito silêncio. Existem 4 sons que são chamados de sons terapêuticos. Vale a pena você exercitar. O primeiro som é o chamado som do silêncio. É verdade. No começo você estava ali dentro do útero, quietinho, tudo quentinho. A não ser que tenham gêmeos aqui, que às vezes tinha um barulhinho com o outro já. Mas estava lá você, quietinho, tudo certinho. E o som do silêncio. Você com você mesmo. Mas depois você nasce. E aquele barulho, aquela coisa agitada, pessoas te pegam, sensações contraditórias e tudo mais, e de repente a única coisa que dá conta de te acalmar depois que você nasce é um abraço. A única coisa que dá conta de te acalmar é um abraço. E por incrível que pareça, por mais que eu esteja agitado, e você estava agitado, e eu estava agitado naquele momento, sem palavra nenhuma, sem dizer mais nada, o abraço me fez ficar quietinho, me fez ficar aconchegado. E isso mostra algo fundamental. Nós somos programados primeiro para o afeto e depois para o argumento. Onde que está a dificuldade, às vezes, nas relações da nossa família? Em casa, com amigos e no trabalho. É porque as gerações passadas, com várias contribuições, mas com vários desafios, trouxe a ideia ilusória e equivocada de que o argumento é o mais importante. Que você precisa ter vitória no que você pensa, vitória no que você faz. Mas em certos aspectos a vitória, ela não é vencer o outro. Conviver é a grande vitória. Conviver é a vitória central. E aí nós entendemos que esse primeiro som, esse som do silêncio, ele é um som afetivo. O segundo som é o chamado som da natureza.
um som terapêutico que deixa você realmente de novo em conexão com você. A cachoeira, o rio que corre, o vento que sopra. De tempos em tempos, seja como você puder, vá buscar os sons da natureza. Nem que seja aqueles, infelizmente, apps de água caindo e chuva caindo. Mas, enfim, busque os sons reais da natureza. Quando estiver chovendo, por exemplo, desligue os aparelhos. Pare um pouco na sua casa e só ouça a chuva. Busque deixar com que ela penetre de novo o seu sistema nervoso. Porque tem todo um equilíbrio harmônico quando nós buscamos ouvir o som da natureza. O terceiro som terapêutico que vai te ajudar muito e vai ajudar você a se conectar com foco na existência para viver a era da vivência e não mais a mentalidade de sobrevivência é o som da sua voz. Em determinado momento, você um dia começou a ouvir o som da sua voz. E da sua voz conseguindo produzir palavras, articulando um primeiro entendimento. E o que aconteceu quando você começou a ouvir o som da sua voz? Você começou a ter mais expressividade da tua identidade. Quem é você? Quem é você? O som da sua voz. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus de João sobre a vinda de Jesus. O Verbo, o som da sua voz. E o quarto, a música. O quarto som terapêutico que a nossa nobre jovem cantou aqui, a música. Teve um momento que os seus ouvidos começaram a ouvir algo que não era nem um som conhecido, nem mesmo o som da sua voz, mas algo que era constante, algo que era perseverante e harmônico, que parecia ter cores no ar, o som da música. Então, a canção que eleva, a música que harmoniza, ela também tem sua função terapêutica dentro de nós. Quando Leon Denis vem trazer para nós essa busca de pegarmos as nossas mais profundas aspirações e colocarmos ela no lugar certo, colocarmos ela no lugar onde a tocha pode ser acesa, que vai lhe dar o sentido da sua vida, não dá para se fazer isso apenas com as leituras intelectuais. É preciso trazer isso para o coração. É preciso fazer com que isso alcance um outro nível, que não é mais só do entendimento, mas agora chega ao sentimento. E é isso que eu quero oferecer a vocês. Por gentileza, fique em pé, pegue uma pessoa na mão dela, na sua frente. 2 a 2, um de frente para o outro. Peguem nas mãos. Isso. Pode ser de 3. Se não tiver 2, pode ser 3. Se tiver, pode ser. Pode ser de 3, se não puder ser de 2, tá bom. Isso. É isso aí, 2 a 2. Isso, podem pegar na mão. Isso. Tá tudo bem, tá? É um momento afetivo, mas para os homens tímidos tá tudo bem, vocês. Viu, homens tímidos? Vocês continuam fortes e homens alfa, não se preocupe. Vamos lá. Nesse momento de irmandade, de fraternidade, olhando nos olhos da pessoa que está na sua frente, eu quero que vocês escolham quem que é o número 1 ou o número 2, no caso vai ter que ser o número 3, quem tiver de 3 também, tá bom? Quem é o número 1, quem é o número 2? Escolham entre vocês aí, tá? Escolheu quem que é o número 1? Quem que é o número 2? Tudo bem? Sim. Tá bom. Agora, o exercício é o seguinte. Vocês não podem deixar de olhar nos olhos. Combinado? Primeiro combinado. Pode ser? Não pode deixar de olhar nos olhos. E o segundo combinado, o número 1
vai fazer a pergunta sem parar, que eu vou fazer ainda a pergunta, que não é essa, é uma outra. O número 1 vai perguntar sem parar, sem parar, sem parar, para o número 2, olhando os olhos do número 2, tudo bem? Depois o número 2 vai fazer isso também. Pode ter certeza que ninguém vai ficar desamparado aqui hoje. A pergunta que o número 1 vai fazer para o número 2, agora, é... Vocês estão em 3 ou em 2 aí? Em 3? Vocês conseguem ficar meio que de frente para vocês assim? Conseguem? Isso. Se ajeitem aí. Dê as mãos, por gentileza, então. Isso, dê as mãos. Isso. De 3. Aí. Quem estiver em grupo de 3, então o número 2 e o número 1 e o número 2 vão perguntar para o número 3, tá bom? Quem estiver em grupo de 3, o número 1 e o número 2 vão perguntar para o número 3. Tá bom? Então vamos lá. A pergunta que eu vou falar valendo é, sem parar, qual é o nome da sua alma? Pode começar a perguntar. O número 2 não responde nada. O número 2 fica em silêncio. Eu vou pedir para fechar os olhos daqui a pouco. Qual é o nome da sua alma? Isso. Qual é o nome da sua alma? Isso. Agora vai perguntando com um pouco mais de profundidade e carinho pela pessoa. Busca ajudar a pessoa a entender essa pergunta com profundidade. Vocês fizeram no primeiro nível, que agora foi intelectual. Eu quero que agora vocês façam esse nível como se vocês pudessem se transformar numa energia de remédio, de amor, que vai lá no fundo da alma da outra pessoa e ajuda essa pessoa a descobrir o nome dela mesma, o nome da alma dela. Agora, com um pouco mais de profundidade, continuem perguntando, qual o nome da sua alma? Qual o nome da sua alma? Isso. Qual o nome da sua alma? Isso. Agora podem todos fechar os olhos e ficar em silêncio só um minutinho. Podem fechar os olhos. E quando eu falar valendo, você, o número 2 fala, ou no caso o grupo de 3, o número 3, fala o nome da alma para a pessoa ou para o grupo. 3, 2, 1. Pode falar o nome da sua alma para a pessoa. Olha, ok. Pode receber o abraço. Agora a gente vai seguir e depois o número 2 vai fazer o nome da alma em outro momento. Fica tranquilo. A pergunta, qual é o nome da sua alma? É uma pergunta que eu tenho feito já com vários grupos. E é interessante observar isso, porque tem pessoas que têm me dado feedback de nomes que elas nem imaginavam que iam sair do fundo delas, do fundo do coração delas. Porque o nome jurídico foram as outras pessoas que escolheram para você. Mas o nome da sua alma é o que você sabe que é você em termos de energia. Antes de você ter um corpo, você já era energia. Obrigado. Antes de você emitir o som, você já era vibração. Antes de você fazer o primeiro ato, você já era intenção. E antes de você ter uma forma, você já era essência.
energia, vibração, intenção e essência. É assim que o universo te entende. É assim que o universo entende cada um de nós. Não é por nada externo que você tenha, nada que venha de fora. Para o universo, tudo que você tem de fora é apenas um instrumento para ajudar o que você é por dentro. Nada mais. É por isso que o universo não está preocupado exatamente sobre as coisas que a gente tem que fazer, mas o universo está o tempo todo te dizendo quem você quer ser nesse momento. Quem você quer ser? Conta-se uma lenda que há séculos atrás os dois deuses do tempo, Cronos e Kairos, lutavam. Cronos, nessa lenda, ele não foi morto nem por Zeus, nem por Poseidon, nem por Hades, seus filhos. Na verdade, ele foi trancado num calabouço. Cronos era o deus da métrica, do tempo certinho, do tempo que corrói, que destrói tudo, do tempo que pode ser medido e mensurado. Cronos era o deus das réguas, o deus das medidas e das mensurações. E ele queria um mundo desse jeito, só desse jeito. Tudo muito métrico, medido, mensurado, absolutamente calculado. Mas os filhos de Cronos aprisionaram ele e deixaram com que Kairos organizasse os séculos. E Kairos, ele era o deus do aproveitamento. O deus do tempo do desfrutamento. Daquele momento em que quando você está naquele tempo, você nem vê o tempo passar. O tempo que você brinca com seus filhos, o tempo que você está com as pessoas que você ama, o tempo que você está num momento desse, você simplesmente não quer ir embora, você só quer viver aquele momento. E Kairos, então, cuidava das plantações e gostava de ajudar as pessoas a semearem. Porque enquanto as pessoas semeavam, elas conversavam. Enquanto as pessoas esperavam a colheita chegar, elas conversavam, elas conviviam. Então o tempo Kairos, o tempo do aproveitamento, o tempo do presente, era o tempo de Kairos. Mas Cronos segurava duas espadas, o passado e o futuro. E ele teve uma forma de escapar do calabouço. Conseguiu articular a sua saída com o carcereiro. E era mais ou menos a época de 1637. A época em que René Descartes, ele tinha colocado, através da sua visão nobre, mas ele inaugurava o mecanicismo. A ideia do universo ser regido quase que por forças mecânicas. E René Descartes, ali sem saber, ele foi tomado em alguns aspectos pelo deus Cronos. Depois dele, Cronos começou uma luta com Kairos e num golpe deixou Kairos atordoado durante séculos. E Cronos então aproveitou. Começou a dizer e fazer todas as suas estratégias para que o homem se preocupasse cada vez mais em fazer rápido, cada vez mais preocupado com o tempo, sempre massacrado com o tempo. E ele teve uma ideia, a Revolução Industrial. Então, Cronos abriu a Revolução Industrial, que foi um grande feito de progresso de Cronos, mas ele queria que as pessoas ficassem cada vez mais presas nos métodos, nos processos, e não pensassem. Quando chegou no início do século XX, conta-se que Kairos foi levantando-se daquele golpe, e quando ele viu como o mundo estava, os homens andando apressados, já tinham um relógio até no pulso, era a marca de Cronos. O relógio estava também nas torres das igrejas, Cronos estava deixando a sua marca, a sua logomarca.
lá nas igrejas. E tudo mais. O mundo estava muito mensurado e as pessoas estavam tristes. As pessoas estavam angustiadas. Porque todo o pensamento era sempre em ser útil, sempre ter que servir, sempre ter que ser cada vez mais útil. E quando ele foi estudar a natureza humana, Kairós percebeu que as pessoas estavam muito interesseiras. As pessoas se buscavam só por interesse, por interesse, por interesse. Não se buscavam mais porque gostavam. Não queriam mais ficar juntas umas das outras. Elas se obrigavam a ficar juntas umas das outras. Mas é lógico. Toda a ideia de estar apressado. Então Kairós resolveu chamar Cronos. E disse: irmão, no final das contas você só vai consumir a humanidade. Deixe-me te ajudar. E no início Cronos estava muito resistente. Deixe-me te ajudar, você vai consumir a humanidade. Não, a humanidade vai seguir os meus parâmetros. E então, passado rapidamente 2 décadas, estourou a Primeira Guerra Mundial. E o ser humano, naquela tentativa de sempre se colocar acima uns dos outros e tudo mais, e Kairós reuniu os outros deuses, segundo a lenda, e disse: nós temos que fazer algo. Cronos está incontrolável. Mas ninguém conseguiria segurar esse Deus. E ele disse: meu irmão, a sua humanidade, que você diz tanto querer ajudar, está perecendo. Não, eu farei do jeito que eu quero. O homem vai ser o protótipo da perfeição em cada segundo. E o ser humano foi sendo massacrado, e os interesses foram sendo cada vez mais sórdidos e piorando a alma, esmagando a alma humana, e veio a Segunda Guerra. Mas o próprio Cronos não imaginava que a sua obra iria criar o grave problema para o próprio Deus do tempo. Quando as 2 bombas Little Boy e Fat Man caíram. Bom. E as bombas atômicas, os deuses entregaram um pergaminho para Cronos. Pronto, Cronos, você conseguiu o que você queria. A humanidade agora é a única espécie do planeta que é capaz de destruir a própria espécie, todas as espécies que existem. Cronos assustou. Ele entendeu o que poderia acontecer. Se o ser humano ficasse só preocupado em ser útil, interessado e interesseiro nessas coisas. Ele não era mau, ele estava apenas fanático pela própria ideia. Ele ajoelhou e pediu perdão ao próprio irmão Kairós. Me ajuda. Me ajuda. E Kairós disse: há na terra os grandes exemplos das virtudes, as grandes forças do amor. Precisamos retomar a humanidade para o presente, porque ela escapa para o futuro e fica ansiosa, ou ela vai para o passado e fica amarga. Precisamos de novo voltar o ser humano para entender o presente, estar onde ela está, viver onde ela está, ser coerente com o que ela pensa, com o que ela sente, com o que ela fala. Precisamos de novo organizar o ser humano para ele ser congruente, coerente com as suas próprias forças interiores. Mas como? Há na Terra uma doutrina que fala do grande Senhor das estrelas. A doutrina que vai ajudar o ser humano a descobrir a sua natureza imortal. Porque é na imortalidade, Cronos, que eu e você vivemos juntos. É na imortalidade que o ser humano descobre que o tempo que ele tem de aproveitamento do agora, ele é imortal em si. E ele em si é imortal para sempre.
mas o tempo do instante nunca volta. Eu vou ajudar a humanidade a aproveitar o tempo do instante e você ajuda a humanidade a progredir a cada minuto que passar. E conta-se então que vários servidores da humanidade têm vindo desde então ajudar a proposta de auxiliar o ser na busca da sua verdadeira imortalidade. No livro Eu, Espírito Imortal, o mentor Honório, no capítulo 7, Consciência da Imortalidade, item Exercício de Ser Imortal, diz o seguinte. Ele antes coloca essa proposta sobre a dimensão do espírito imortal no sentir, no saber e no fazer. Ele explica, por exemplo, que o sentir em nós é a dimensão que faz com que a gente sinta significado. Podemos fazer tudo, podemos conquistar qualquer coisa, mas se nós não sentimos significado naquilo, nós perecemos mais cedo ou mais tarde. Explica que a dimensão do saber, por exemplo, dentro de nós, é a dimensão direcionadora. Tudo aquilo que nós buscamos saber de verdade ajuda sim o espírito a se direcionar no progresso infinito pelas leis da vida, as leis divinas. E que o fazer, ela é a aplicação entre a nossa relação com a realidade. Não basta só nós ficarmos aqui na intenção. Quando nós fazemos, nós aplicamos isso na dimensão de realidade. Por isso que a caridade é o amor que entrou em movimento. Olha que interessante. A caridade é o amor que entrou em movimento. E o perdão? O perdão é o amor que aprendeu a fechar ciclos. Isso é o perdão. Para que serve perdoar da prática psicológica e emocional? Porque o perdão ajuda você a fechar ciclos. E para que serve a gratidão? Porque a gratidão é a virtude que ajuda você a abrir ciclos. Você já percebeu que você não consegue se sentir grato por obrigação? Para pensar, eu estou super agradecido por você com um sentimento de obrigação enorme, você já viu? Tem como? Não tem. Não tem. Nem que seja você aprender a agradecer a esposa general que você tem em casa. Isso não tem aqui, mas no Brasil tem muito. Aliás, eu tenho uma técnica, atenção homens, para vocês nunca mais serem mandados pelas suas mulheres. Diz que tem um segredo para a felicidade no casamento, viu, gente? Primeiro segredo é o seguinte, deixa a mulher pensar que é ela que manda. E o segundo segredo, deixa ela mandar mesmo. Não tem erro. Mas eu desenvolvi uma técnica para que as mulheres nunca mais vão mandar em você, suas esposas. Ela vai chegar lá para você, por exemplo, né? E vai perguntar naquele sábado que você está tranquilo, com o chinelo no pé, um short, a camiseta. Você quer fazer alguma coisa assim, diferente, tipo nada, né? Que o que o homem gosta de fazer é nada. Se a esposa vê o homem assim, fazendo nada, conseguiu se ver aí, né? Pois é. Ela viu o esposo fazendo nada, né? Adivinha o que ela vai arranjar? Alguma coisa para ele fazer, né? Por isso, atenção, maridos, eu sempre tenho dado dicas. Se matricule em curso de mindfulness. Mindfulness. Porque quando ela perguntar o que você está fazendo, mindfulness. Meditação. Fazendo mais nada. Ela não vai te perturbar, porque ela vai achar que você está fazendo alguma coisa. Se ela achar que você está fazendo nada, mas não é esse o segredo. A técnica que eu desenvolvi é muito boa. É assim, ela vai chegar em você naquele sábado que você está lá todo fazendo o seu mindfulness, né? E
ela vai olhar para você e falar assim, então, mas você não tinha que levar o carro lá para consertar aquela questão do carro que você falou? Então, hoje é o dia para você levar o carro. Você tem que calmamente colocar o seu celular no colo, levantar, olhar para ela e falar assim, como é que é? Você não tinha que levar o celular, o carro para consertar? Você fala assim, deixa eu explicar uma coisa. Ninguém manda em mim. Calma, que antes do soco, calma. Ninguém manda em mim. Ela já vai estranhar, já vai começar a entrar num estado quase de transfiguração do Tabor. Fica tranquilo. Mas antes dela entrar na transfiguração do Tabor, você fala para ela assim, amigo. Fala para ela. Acredita em mim. Deixa eu te falar uma coisa. Eu vou mandar em mim. Você sabe o que eu vou fazer agora? Você sabe o que eu vou fazer agora? Ela vai fazer o quê? Eu vou levar esse carro. Eu vou levar esse carro. Você está entendendo o que eu vou fazer? Ela vai olhar para você assim, não fala mais não, porque eu vou levar agora. Que você manda em você e ela ganha o carro consertado. Então é a técnica. Mande em você depois que ela te mandar. Porque aí você não vai ter problema de relação com a sua esposa. Mas voltando à perspectiva, o Espírito Honório traz na página. Eu estou nos Estados Unidos, por isso que eu conto isso. Você acha que eu conto isso lá em casa? No Brasil? Não. Estou a quantos quilômetros de distância? Dá tempo dela se acalmar, né? Viver como espírito imortal enquanto experiência consciencial na reencarnação é exercício imprescindível a que todo ser consciente da sua imortalidade deve realizar. Aqui o Espírito está nos oferecendo, mentor, a natureza de que saber que somos imortais não é a mesma coisa do que se sentir imortal. Mas na obra ele oferece uma diretriz interessante que dizendo que é possível para todos nós, ao fazermos os exercícios adequados, nos sentirmos espíritos imortais. As características humanas de aprendizagem demonstram que toda repetição auxilia na assimilação e na absorção de novos padrões de comportamento. Isso pode ser analisado tanto do ponto de vista cognitivo quanto do ponto de vista emocional, ao considerarmos que todo exercício mental requer paciência, perseverança e disciplina. Olha que interessante. Quando nós observamos que as repetições, e isso é estudado em psicologia cognitiva, o processo de assimilação, de fato, vai ficando mais fácil. Lembra quando aqui no caso, os carros são quase todos automáticos, mas quem no Brasil aqui aprendeu a dirigir com carro mecânico, levanta a mão. Que beleza, todo mundo tem da minha idade para cima. Que maravilha. Então, carro mecânico, adivinha como era? A gente ficava pensando, agora é marcha 2, não era assim? Agora é, meu Deus, e a gente, de repente, foi passando, a gente, foi fazendo, porque chega um momento que do mecânico vem para o processo automático mesmo, vai assimilando, vai guardando, e nós não pensamos mais. Entrou num processo dentro do hábito. Mas e as questões morais? Por que seriam diferentes? Elas também são aplicadas à medida que nós vamos encontrando mecanismos de colocá-las com mais constância, com mais perseverança. Então, por exemplo, paciência. Gente, como é desafiadora a paciência, você deve dizer às vezes, nossa, demais. Mas sabe por que a paciência está muito desafiadora? Porque está com pouco episódio de paciência. Você não mora em casa, não tem problema. É que para você, pelo jeito, o episódio tem que ser um pouco mais constante. Ou, é claro, porque a sua forma de aceitar os episódios da paciência estão com um nível de resistência muito grande. Às vezes, o episódio para você estar sendo testado na sua paciência está até bom, mas o nível de resistência está muito alto. Então, a possibilidade de você assimilar essa virtude com mais profundidade em menos tempo é baixa.
Por quê? Porque além do que nós precisamos aprender com a própria experiência, tem um ponto que fica te atrapalhando você desenvolver a paciência, que é a raiva que você sente do que acontece. Então você fica sentindo raiva e a sua mente fica dizendo, mas que droga, que coisa, isso não tinha que acontecer, isso não tinha que acontecer. O tempo que você está usando a sua mente para isso é o tempo que nós estamos desperdiçando para aproveitar como é que a virtude vai se instalar dentro da gente. Quando, na verdade, todo um processo contrário disso, de compreensão, de entendimento, de reflexão, mas o que isso quer me ensinar? O que isso quer me dizer? Por que eu estou sentindo isso que eu estou sentindo? Aí sim, você está dando ao cérebro instrumentação para ele ter traduções do que acontece lá em você enquanto espírito. Aí sim você está tendo características de dizer, nossa, é para cá que eu vou. Você já percebeu que dos problemas que você já passou na vida, quantos por cento você acha que você já resolveu? 50% ou um pouco mais? Pensa nos problemas da sua vida como um todo. Quantos por cento você sente que você já resolveu? 50% ou um pouco mais? 60% ou um pouquinho mais? Sabia que esses seus 20%, que é a maioria que fala para mim 20%, ou seja, 80% você sente que você já resolveu? Sabia que esses 20% que você fala... Está sobrando uns 20%, é porque você está vivendo o agora? É do agora? Porque realmente a maioria dos problemas que você já passou, você sente que resolveu. É lógico. Mas e esses 20%? É porque você está agora ainda vinculado com desafios do presente que você às vezes assimila como se fosse heranças do passado. Mas no fundo, o que está acontecendo agora, e vai acontecer daqui 1 ano, e vai acontecer daqui 10 anos, é que você vai sempre resolver cerca de 80% dos problemas da sua vida. Mas então por que a gente se angustia tanto, Afro? Tanto. É porque nós produzimos, entre aspas, uma substância chamada sofrimento imaginário. Já percebeu? Que grande parte das angústias que a gente sente... ela é composta de um sofrimento imaginário, que ela vem de uma certa arquitetura de medo, ansiedade e preocupações, que quando a gente vai realmente no ponto que precisa resolver, não tem esse pacote de acessórios juntos que a gente pensou? Adivinha por quê? Porque tem um componente dentro de nós chamado medo. E adivinha do que o medo é feito? O medo é feito dos tijolos das nossas incertezas. Porque se você tiver certeza, você não tem mais medo. Ou é ou não é. Mas o medo precisa das suas incertezas para ele ficar teatral. O medo fica shakespeariano dentro da gente. Você já percebeu que ninguém sente um medinho assim, bem certinho, bem humilde? Já percebeu? A gente sempre sente um medo terrível. Não é? É um medo assim, hollywoodiano. Por quê? Porque ele é teatral, ele mexe com o teu sofrimento imaginário. E é aqui que o espírito imortal começa a entender os parâmetros, quando ele vai exercitando profundamente as virtudes e se transformando no artífice da sua felicidade. Como diz o codificador Allan Kardec. Continua o mentor Honório. Pode-se considerar, no entanto, que o cérebro, quando se depara com os novos conceitos imortalistas de alguém que esteja refletindo e desenvolvendo em si mesmo a prática de exercícios de espiritualidade, reprograma-se incontáveis vezes por segundo para melhor transmitir as ondas mentais do espírito. Ou seja, a partir do momento que você começa a programar em você um conjunto de hábitos que ajuda você a pensar e se sentir como espírito imortal, seja desde o campo da oração, do campo da boa leitura, do campo da meditação, do campo das escolhas que você vai fazendo de hábitos saudáveis, o cérebro está começando a entender isso como realidade. Então ele vai começando a programar tudo que possa fazer para facilitar a sua percepção de que você é imortal e não um ser no corpo com medo das coisas que vão acontecer na vida. Mas para isso
é o estímulo constante, o trabalho ininterrupto. Porque, no nosso caso, é muito semelhante à questão do músculo que atrofia. Parou de enviar os estímulos, o próprio estímulo do ambiente, as próprias conjecturas das coisas da vida, elas vão continuando informando o cérebro. E aí os estímulos voltam e você vai ficando de novo com aquela capa densa da vida material. É por isso que imortalidade e auto-amor tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Imortalidade e auto-amor. Por quê? E esse é um dos pontos que ele coloca na obra de forma muito interessante. Veja só. Quando nós observamos a ideia de sermos imortais, existe uma questão que está aqui implícita também. Sermos imortais significa que nós vamos conviver conosco para... Mas o que acontece quando alguém não gosta de si mesmo? Veja, quando a pessoa não consegue desenvolver... Não consegue, não, consegue, mas ela não está desenvolvendo ainda um nível de auto-amor, de autocuidado, de autocarinho consigo mesmo, até mesmo a ideia da imortalidade não passa a ser uma consolação, passa a ser o quê? Um castigo, uma dor. Porque, meu Deus, conviver com essa coisa que eu sou. Então, auto-amor e imortalidade, em termos de você se sentir imortal no corpo, é fundamental. É fundamental o processo de você perguntar a si mesmo: em que aspectos de mim mesmo, de mim mesma, eu ainda não me cuido? Em que aspectos de mim mesma eu ainda me rejeito? Em que aspectos de mim mesma eu ainda não me coloco de forma valorosa ou valoroso? Porque quando você se organiza para se amar, você começa a ter uma relação diferente com a sua constância na vida, com o jeito como você vai viver no outro dia, no outro dia, no outro dia. Então, a sua relação com a sua permanência, tanto no corpo quanto fora do corpo, é de outra categoria. Ou não existem pessoas com comportamento autodestrutivo no mundo? Existem? Viu? Pessoas com comportamento autodestrutivo no mundo estão bastante distantes do sentimento de imortalidade, até mesmo aqueles que às vezes acreditam que pelo suicídio vão se aliviar. Não devemos chamá-los de pessoas egoístas ou más. Eles queriam muito o alívio, mas não sabiam como encontrar. Entretanto, o ponto central não começa na questão da angústia na vida, começa na angústia sobre si mesmo. E o professor Jon Kabat-Zinn, que escreveu grandes obras e é um estudioso aqui dos Estados Unidos, escreveu o livro Focus. No livro Focus, aliás, do Daniel Goleman, ele cita o professor Jon Kabat-Zinn. Ele é um estudioso de mindfulness e ele estudou algo muito interessante sobre isso. Ele foi fazer no grupo de pesquisa, também em laboratório com PET scan, ele estudou que ele queria entender o que nós ficamos pensando quando o cérebro meio que para de ver as coisas externas, o que fica ainda lá na informação mais profunda. E quando ele foi fazendo os exercícios e questionamento com os pacientes que ele estudou, ele teve uma descoberta interessantíssima, que a camada crítica da mente, quando vai baixando, e a mente vai entrando no estado de mindfulness, de silêncio, que é o ponto do objeto de estudo dele. Lá no fundo ele descobriu, inclusive com aparelhagens, fazendo todo o estudo do encéfalo, que nós pensamos no eu. No eu. Que no fundo, a coisa que o ser humano mais pensa, sem parar, é no eu. Será que eu vou estar atrasado? Será que eu vou ficar amanhã? Será que vai dar certo para mim? Será?
no fundo, é no eu. E o próprio Dr. John Kabat-Zinn diz, entretanto, essa descoberta me levou a entender o quanto o ser humano fica ansioso, o quanto o ser humano também fica deprimido, porque historicamente a nossa visão sobre nós não é uma visão de amor. A nossa visão sobre nós é uma visão depreciativa. Então, quando nós olhamos esse processo de começar a pensar em você, começar a pensar naquilo em quem você é, qual é o nome da sua alma, isso muda completamente. Imaginemos o quão delicado é o sistema de autopercepção de uma pessoa que busca se esforçar para a superação das influências da matéria e quão importantes são os exercícios conscienciais até que a condição do estado imortal seja de fato assimilada pelo cérebro. Quantos exercícios para um dia nós conseguirmos chegar a um estado que não é do Cristo, mas é de Gandhi, por exemplo. Sr. Gandhi, diz o assistente do rei Charles, quando ele estava visitando o palácio de Buckingham, ao olhar para uma vitrine e ver um diamante de significativo tamanho, o senhor gostaria que eu comprasse para o senhor? O rei Charles me deu a autorização. Não. Eu só estou olhando para descobrir que, na verdade, eu não preciso nada disso. Não preciso nada disso. Então é uma mentalidade diferente. Para enxergar essa mentalidade, nós precisamos olhar com um olhar imortal. Mas não é um dom, é um exercício. E aqui entra uma pergunta. Por que o pedagogo Allan Kardec resolveu publicar o Livro dos Espíritos expondo perguntas e respostas? O que ele queria nos auxiliar, além de provar que era dos espíritos as respostas? E aí nós vamos entender que, no fundo, o Livro dos Espíritos, estruturado em perguntas e respostas, é um verdadeiro painel para que acontecesse dois fenômenos e nos ajudasse a descoberta da nossa e o sentimento da nossa imortalidade. Entendimento e descoberta. Não seria possível se ele pegasse todo o Livro dos Espíritos e transformasse em texto corrido. Nós ficaríamos só no entendimento. Mas quando ele faz o Livro dos Espíritos em perguntas, ele faz com que a gente faça o que conosco na hora que a gente lê a pergunta e lê a resposta. O que acontece conosco quando a gente pega o Livro dos Espíritos e vai lendo perguntas e respostas, perguntas e respostas? O que a gente sente? Não vai dando em nós um quê de curiosidade? Não vai dando em nós um quê de descoberta? É porque o trabalho de desenvolvimento da espiritualidade, da imortalidade, não pode ficar sem o cadinho da descoberta. E olha que interessante. Kardec nos oferece aprendizagem para a imortalidade. Séculos depois, vem Carl Roger e David Ausubel nos oferecendo um contributo que fala diretamente ao trabalho do próprio codificador. Quando Carl Roger fala da aprendizagem significante e aprendizagem significativa de David Ausubel. Ou seja, você está lendo um livro? Você está vendo Emmanuel? Quem aqui gosta de ler Emmanuel? Gosta? Quem aqui gosta de ler Joana de Ângeles? Gosta? Ok. Você está lendo uma mensagem espírita, qualquer que seja, ou um livro que você considera que tem a ver com foco para a tua imortalidade? O que vai acontecer como primeiro plano? Você vai ler como se você estivesse de fora. Já percebeu? Eu estou lendo algo que está aqui e eu estou vendo como se eu observasse um objeto fora de mim. Tá bom. Mas quando você vai trabalhar a aprendizagem significante, por exemplo, você começa a ler e aí é como se começasse a conectar a sua mente e você vai trazendo aquela mensagem, aquele ensino para a sua vida.
Nossa, deixa eu ver o que isso funciona para mim. O que isso funciona para mim? Essas duas teorias que são diferentes, mas elas se complementam nesse aspecto em que você começa a trazer para a tua vida e você para de olhar, às vezes, qualquer conhecimento que você tinha antes, num aspecto só superficial, e você começa agora a aprofundar esse conhecimento, porque quando você pega os conflitos que você tem, as dores que você traz, as angústias que você traz e não tem resposta, num processo de aprendizagem significante, aprendizagem significativa, que a doutrina espírita traz, você vai assumindo isso para a sua vida. E aqui, o codificador traz isso. Por que isso é tão fundamental? São precisos alguns anos para formar-se um médico medíocre e 3/4 partes da vida para formar-se um sábio. E querem algumas horas adquirir a ciência do infinito? Que ninguém, portanto, se iluda. O estudo do Espiritismo é imenso. Diz respeito a todas as questões da metafísica e da ordem social. É todo um mundo que se abre diante de nós. Será de admirar que demande tempo, muito tempo mesmo? Olha que profundo. Eu sou bisneto de espírita. Minha avó nasceu em 1905 e desencarnou em 2007. Tão querida e fofa quanto essa senhora aqui na minha frente. Linda, coisa mais linda do mundo. Dona Helena, a senhora é fantástica. Minha avó desencarnou com 102 anos. Ela vivenciou o espiritismo no Brasil com todas as agruras que vocês possam pensar dos pioneiros do espiritismo. Teve 7 filhos, e depois o marido não quis ficar mais com ela, ela cuidou dos 7 filhos sozinha, fez até a 5ª série, foi lavadeira, passadeira, trabalhou muito nessa vida, mas manteve-se sempre o espiritismo como chama luminosa da vida dela. Em determinado dia, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, ela já fazia parte, porque ela veio com um pacote lindo. Dos 7 filhos, 5 filhos vieram médiums. E aí não teve jeito, ela cada vez mais precisou lidar com isso. E ali formou-se o grupo Francisco de Assis, Espírita Francisco de Assis, lá na época. Então ela ficou muito conhecida pelos auxílios que ela dava espirituais para as pessoas. Mas naquela época, vocês imaginam, 1930 para 40, teve então uma história de um médium que iria ali curar todo mundo. E ela estava com umas dores e tal. E falou, Dona Inhara, que era o apelido dela, você não quer ir lá? Ah, não sei, você não quer ali, é bom, tá com fila que não acaba mais. Só que ele meio que cobra. Ela ficou assim, mas na época não tinha o esclarecimento que a gente tinha, ela achou aquilo estranho, mas todo mundo dizia que era muito bom. Ela falou, tá, eu não tenho muito dinheiro, porque ela nunca teve muito dinheiro, mas eu vou ver o que eu posso fazer. Médico ela não podia pagar, ela foi. Estava aquela fila quilométrica. E o médium dando os passes ali que curavam e não sei o quê, e passava, e passava, e passava, e passava. E ela lá olhando, e ela orando, uma das preces que ela mais gostava, que era a prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Chegou a hora em que era a hora dela receber o passe. E aí, chegou o médium, estendeu o braço, falou para ela as palavras, e aí ele começou a entortar. Foi entortando. E aí ele foi gritando, a energia é muita, pum, caiu, ela doutrinou o espírito. Doutrinou o obsessor.
Acabou com a graça. O espírito não voltou mais, ele não pôde mais curar ninguém, foi embora da cidade. Porque a autoridade moral é tudo. E é sobre isso que se trata o nosso desenvolvimento da aprendizagem da imortalidade. A autoridade moral. Carl Roger vai dizer, por aprendizagem significativa, entendo aquilo que provoca profunda modificação no indivíduo. Ela é penetrante, não se limita a um aumento de conhecimento, mas abrange todas as parcelas da sua existência. E o David vai dizer, por outras palavras, a repetição multicontextual de uma ideia consolida hipoteticamente mais na memória do que as repetições dentro do mesmo contexto. Olha que interessante. Imortalidade não é para ficar dentro do centro espírita só. Se a nossa mente está estruturada em falar de mundo espiritual, imortalidade, Deus, Jesus, só aqui, tipo assim, segunda-feira, 8h30 da noite, eu tô lá, já tá na hora de eu ir embora, o AFO tá aqui, já, ó. Agora eu tenho que voltar e eu vou blocando os assuntos. A ciência está mostrando que o meu aproveitamento é muito baixo. Espiritismo não é um ponto à parte da nossa vida. Ele é o centro, o epicentro. Todas as outras coisas são acrescentadas depois. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. E para terminar, qualquer tentativa do espírito para forçar em seus sentimentos uma alegria espiritual, sem os esforços de sublimação na estrada silenciosa e transformadora da mudança de hábitos periféricos para hábitos imortais, com toda a característica de estoicismo e desapego, constitui uma encenação sem quaisquer manifestações de espiritualidade na alma. Ou seja, Ivone do Amaral Pereira, grande médium do Rio de Janeiro, do Brasil, do mundo, aquela que foi a médium da obra Memórias de um Suicida, ela é bem categórica. Ela diz: o espiritismo é para os fortes. E onde nós vamos puxar essa força? Trazendo o espiritismo para o epicentro da nossa vida. E depois organizando todas as outras questões da nossa vida, iluminando primeiro a questão de que eu sou o eu imortal. Trazendo isso para ser realmente os hábitos imortais. Não vai ser fácil, não é fácil, mas é compensador, é clarificador, é despertador. Eu não fiz uma palestra cantada, não é? Nossa, porque o tema, muito bem escolhido pela nossa irmã, não me permitia ocupar as reflexões filosóficas com isso. Mas eu pedi um violão, um amigo trouxe. E agora nós vamos fazer uma homenagem. Uma homenagem a uma alma que tem para conosco e para vocês em especial um carinho muito grande. E vocês também têm por ela. E essa música eu acho que vai traduzir bem a alma dessa querida homenageada, que é a nossa Helena, 92 anos. Eu acho que essa música todos vocês sabem cantar. Ando devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só levo a certeza de que muito pouco eu sei e nada sei.
as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, o outro vai embora. Olha como isso é imortal. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. E a senhora, Dona Helena, carrega o dom de fazer muita gente feliz. Tem coisas que não é a quantidade do encontro, é a intensidade do encontro. Eu cheguei na porta e eu recebi seu abraço. Não precisava de mais nada, só aquele momento já dava. Imagine quantas pessoas aqui recebem isso toda semana. Então a senhora com 92 anos, a senhora deixou de ser a mensageira, porque agora a senhora é a mensagem. Parabéns. Feliz aniversário. Gratidão.